Convocação da seleção brasileira efetuada por Carlo Ancelotti. Eu sou o Brown e você se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. 25 nomes: goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza, laterais Wanderson, Wesley, Douglas Santos, Alexandro e Caio Henrique, zagueiros Fabrício Bruno, Alexandro do Lille, Marquinhos, Éder Militão e Gabriel Magalhães. Meio-campistas: Casemiro, Joelinton, Bruno Guimarães, Andrei Santos, Lucas Paquetá. Atacantes: Estevão, Martinelli, João Pedro, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison. Primeiro vamos às novidades, né, cara? Inclusive uma novidade que puxa um gancho pra gente falar sobre Zenit, né? Douglas Santos, né, jogador que tá no Zenit, da Rússia. Não é um cara que tá em radar de grandes ligas, tudo mais, mas foi convocado. Foi observado pela comissão técnica e convocado. Novidades de volta: a gente tem o Fabrício Bruno, que tá jogando muita bola no Cruzeiro, acho justíssimo. Luiz Henrique de volta, né, porque ele tinha jogado uma barbaridade pelo Botafogo no ano passado, foi importantíssimo. Gols do Luiz Henrique foram fundamentais para salvar, inclusive, a pele do Dorival e fazer o Brasil se classificar para a Copa do Mundo. Então, justamente, que ele tá jogando muita bola lá no Zenit, para quem tá acompanhando, ele tá de volta. Lucas Paquetá é o nosso, assim, único meia armador, isso me preocupa, né? Claro que, assim, não tem muito o que fazer, não tem outro, assim, além do Matheus Pereira, aqui no futebol brasileiro e tudo mais, mas é o Paquetá porque, né, se livrou daquele problema que ele estava tendo. Caio Jorge, dispensa comentários, 15 gols, né, no Campeonato Brasileiro, para se ter noção, o artilheiro do Brasileirão do ano passado teve 15 gols com 17 jogos a mais. E outra volta é o Caio Henrique, né, que, na minha opinião, merece mais convocações ao longo dos últimos anos. Teve uma lesão grave, agora está de volta. Ausências, galera, de jogadores ali que estavam no radar, né, que obviamente são nomes sempre falados. Vinícius Júnior não foi convocado porque ele está suspenso para a partida contra o Chile, só ficaria disponível para o jogo na altitude na Bolívia, então o Ancelotti deixa claro que ele está querendo observar outros nomes. Rodrigo, que não vem jogando com constância, né, é um jogador que o Ancelotti conhece bastante. Neymar, que teve um desconforto muscular, que também é um jogador que todo mundo conhece muito bem. E o Endrick, né, que também está voltando de lesão. Ou seja, o Ancelotti ele pega aqueles jogadores que ele não conhece, que ele está querendo observar, porque assim, Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar, esses jogadores serão convocados. A disputa vai ficar entre esses atletas: Luiz Henrique, Martinelli, Richarlison, João Pedro, que é uma novidade também de volta, né? E assim, era a volta mais certa, né? Pela barbaridade que ele está jogando nesse início dele pelo Chelsea. Outra ausência é a do Gerson, né? Que acabou de chegar no Zenit, não está jogando tão bem nesse começo. E até a outra convocação era titular, né? Enfim, avaliando aqui por posição, eu não teria convocado o Bento. Acho que ele já não vem jogando, né? Inclusive está para ser dispensado do Al Nassr, falhou no último jogo, não, na minha opinião não está no nível da convocação. O Ederson é outra ausência, né? Inclusive, goleiro do City. E tem o Hugo Souza. Honestamente, eu convocaria o Gabriel Brazão e aí o terceiro goleiro fica a critério, não sei, cara. Eu tenho meio que uma maluquice na minha cabeça. Acho que muita gente não vai concordar. Sei lá, eu convocaria o Fábio, né? Nível para atuar ele tem, né, para ser o terceiro goleiro, e seria maneiro, né? A gente vê o Fábio com a idade que ele tá, mesmo assim agarrando muito, sendo convocado. Nas laterais eu não vou contestar muito, assim, honestamente eu vim observando muito o Luiz Henrique no Zenit, né? Mas o Douglas Santos nem tanto. Muitos falam do Carlos Augusto, né, da Inter de Milão, enfim. Inclusive o Alexandro se machucou hoje no jogo do Flamengo, o Joelinton também se machucou no jogo do Newcastle, podemos ter trocas. Muitos falou até no Luciano Juba do Bahia. Meio de campo, né, cara? Assim, hoje, por exemplo, o Bruno Guimarães fez uma partidaça pelo Newcastle contra o Liverpool, fez gol, inclusive. Mas o Bruno Guimarães jogando pela seleção, ele ainda não me agrada. Embora ele tenha ido bem no último jogo contra o Paraguai. Eu não teria convocado o Joelinton, tá? Não sei se valeria manter o Gerson na convocação ou convocar outro volante. Acho que valeria, por exemplo, muito mais a convocação do André do que do Joelinton. E dos atacantes, eu teria convocado, no lugar do Richarlison, Igor Jesus. Me chamem de clubista, não tem problema nenhum. Mas acho que pelo nível que ele apresentou no Botafogo, e ele já está conquistando o seu espaço lá no Nottingham Forest, entrou muitíssimo bem no último jogo, eu teria o convocado. Mas é bem verdade, né, que apesar do Richarlison não ter ido bem, né, nos jogos contra Equador, os jogos ali das primeiras partidas do Ancelotti, ele começou bem essa temporada pelo Tottenham, fazendo gol, dando assistência. Fato é, rapaziada, que o Brasil já está classificado para a Copa. O Brasil vai enfrentar duas seleções. Uma é o Chile, que é uma seleção debilitada no Maracanã,
E aí depois, cara, o Brasil vai enfrentar uma Bolívia que é fraca, mas é uma Bolívia que vai correr precisando vencer para se classificar, para tentar pelo menos uma vaga para repescagem, e vai ser um jogo a 4.000 metros de altitude. Então, assim, vai ser, mano, sangue novo. É gente nova. Ele vai colocar gente nova para demonstrar serviço. Ainda teremos mais 2 datas FIFA com amistosos, né? Como muito se fala, Japão, Coreia do Sul. Eu acho que era muito interessante o Brasil enfrentar uma seleção europeia pelo menos até o fim do ano. E com isso ir testando mais nomes para ver quem aproveita mais minutagem. Vamos ver as transferências também. Outra ausência que esteve é o Antony, né? Que estava na última convocação, mas ele não resolveu a sua vida, né? Tá aí no Manchester United, ele não sabe se vai voltar para o Betis, se vai para outro clube, e nessa não foi convocado. Enfim, acho que o recado é, não há cadeira cativa, há muitos testes, jogadores que já estão ali no crivo do Ancelotti, que o cara, assim, tá fresco na memória dele, por ter comandado, por ter enfrentado, ele não precisa perder tempo nesse momento, eu acho que é um momento de testes mesmo. Neymar, Vini, Rodrigo, a gente sabe que fatalmente entrariam nessa lista, e eu quero saber a sua opinião. Quem faltou? Quem você convocaria? Quem você ficou surpreso? Quais seriam os seus 23 nomes? Bota aí, comenta aí.